Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X. Tava aqui assistindo televisão, e aí entra lá o programa do Bial. Eu tava esperando pra ver os gols, tá? Eu sou meio na questão do futebol aí, eu gosto desse circo, né? Porque eu joguei bola e tal, fiz uns golzinhos aí. Então eu gosto de acompanhar ali. Eu tava assistindo lá, entrou o programa do Bial enquanto eu tava mexendo nos meus vídeos ali. E aí eu notei entre os entrevistados, né? Apareceu lá aquele Projota, né, que diz que é representante do rap nacional. Ah, o rap vendido, rapzinho comercial, né? E entrou o Cossielo, né? Um moleque metido humorista com 14 milhões de seguidores. E eu fico olhando ali e falei, mano, olha os caras que estão aí induzindo o povo, olha o cara que tá aparecendo na mídia, né? Um rapper vendido, né? Não posso falar da questão pessoal, mas o que ele tá vendendo é o comercial, não é o tradicional do rap, né? Da revolta, da angústia da sociedade. Tá falando uma coisa bonita, florida, né? E o Cossielo é um cara que faz vídeo pra gente retardada. Só isso. Eu queria ver se o Bial ia chamar o Eduardo Tadeu, facção central, pra estar entrevistando lá. Aí seria um negócio digno da sua atenção. Mas eu fico pensando nesses caras que manipulam as massas. Será que eles são tão assim alheios à realidade que eles não se sentem mal depois, quando eles assistem seus próprios vídeos, seus próprios feitos? Você vai lá e fala um monte de merda na rádio, ou na televisão, ou no programa do YouTube, e depois você assiste, você vê o que aconteceu, os comentários, as pessoas que foram induzidas por você. Será que você não se sente mal? Nem com você, nem com o que você fez? Eu me sentiria, cara. Se liga. Faz uns dias que eu tô querendo gravar esse vídeo, né, mas não deu tempo, tem muita coisa acontecendo. Tava eu andando no meu carro, tal, indo pro meu trabalho, né, escutando uma rádio de notícias. E nessa rádio, de vez em quando, tem um programa de um cara que gosta muito de manipular as pessoas. Ele é totalmente tendencioso. Mas ele tem uma audiência muito grande, muita gente acompanha o cara. Então, às vezes, eu presto atenção nesses caras para saber o que eles estão querendo fazer com a opinião pública. Como que ele está querendo te induzir, como que ele te engana, as técnicas utilizadas. Eu tô lá acompanhando o cara, né? E o cara começou a falar, né? Vamos criticar a corrupção na política. Porra, coisa generalizada, coisa besta, todo mundo é contra a corrupção. Mas ele chama a sua atenção por isso, né? Ele já ganha a sua credibilidade ali. Pô, esse cara é contra a corrupção, também sou, então eu me identifico com ele. E aí o cara continuou falando, e aí ele falou, né? Nas críticas da democracia falsa brasileira, que tem um monte de falha, um monte de erros, né? Nos canalhas, nos corruptos, mas de maneira bem generalizada, né? Sem citar muitos nomes. Aí eu já fiquei prestando atenção, falei, mano, mais do mesmo, vai falar, não, deixa quieto, eu vou trocar de estação. E aí ele falou, não, o Brasil é tão ruim na democracia que já tivemos 2 presidentes empichados. Um deles era do PT, foi a Dilma, corrupta, não sei o quê, porque o PT, 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 eu fiquei olhando e falei, mano, me liguei na hora. Os caras aí estão fazendo um programa político, estão induzindo a massa, dentro daquela programação que eu já expliquei pra vocês, do ódio a um vilão, criado artificialmente. Não que ele seja inocente, mas porra, mas é mais fácil você conduzir um gado desse jeito contra um determinado vilão, que aí você salva a sua imagem, né? Você se passa por herói ainda. Você não se coloca no mesmo campo que ele. Então a esquerda hoje é culpada de tudo de ruim no mundo. Então o cara vai lá e criticou, né, que a esquerda é isso, que os vilões do PT e tal, não sei o quê. Engraçado que ele sempre omite fatos, né, relacionados aos partidos que ele defende, né, aos entrevistados dele que ele bate no peito, convida para jantar, os caras que frequentam as mesmas churrascarias, as mesmas festas, que são os caras da direita, que são os caras que estão lá nos partidos políticos, né, que são inimigos desse aí que ele estava tanto criticando. Isso aí ele não fala. Mas se você tem que começar a entender a situação, você fica um pouquinho mais atento, você percebe, porra, manipulador do cara aí, eu ia trocar de estação. Vou trocar de estação, que eu não vou prestar atenção nesses caras não, que eu fico com nojo desses caras aí. E aí ele começou a falar sobre Segunda Guerra Mundial. Porra, eu curto pra caralho Segunda Guerra Mundial. Mas como ele começou a falar sobre Segunda Guerra Mundial, que me chamou a atenção de um jeito muito negativo. E aí eu percebi como é que os caras trabalham a mente das pessoas, mano. Ele, pra falar sobre democracia, ele começou a citar, né, um herói, na visão dele, que é um exemplo positivo de democratas que salvaram uma nação, por exemplo, que fizeram uma revolução em questões éticas e morais.
O exemplo do herói dele era o Winston Churchill, o porco inglês. Ele falou que não, que o Winston Churchill era o cara, foi um cara da democracia ideal, era o herói, um cara que salvou a sua nação combatendo o nazismo, era um cara cheio de códigos de ética e moral, muito rígidos, era um cara conservador, um cara que estava defendendo o seu povo. O porco inglês, que é o apelido do Winston Churchill, ele realmente estava defendendo o seu povo, ele realmente salvou a sua nação, ele realmente combateu o nazismo, mas não tem nada de códigos éticos e morais ali, não tem nada de corajoso, digno, honrado na atitude, no comportamento do Winston Churchill. Só que o manipulador faz você acreditar, né? Se o Winston Churchill no final saiu vitorioso contra o nazismo e salvou a Inglaterra, que legal, ele é o herói. Mano, mas ele é o herói mais, tipo, tirado que eu conheço na Segunda Guerra Mundial. Ele é herói para os ingleses. Né? Mas o que ele fez, a forma como ele atuou, funcionou? Funcionou. Salvou a Inglaterra? Salvou. Mas não tem nada ético, moral, corajoso, honrado e digno nas atitudes dele, cara. A Inglaterra entrou na Segunda Guerra porque ela começou a perder alguns dos seus territórios que foram invadidos ali na Europa. Sim, ele tinha vários vassalos, vários países que eram só explorados pela Inglaterra, né, controlados indiretamente por eles, e aí de repente com a guerra lá na Europa, a Alemanha começou a invadir a porra toda e tomou esses territórios ingleses. E aí o que a Inglaterra estava assistindo de longe, lá da sua ilha, bem guardadinho? Ele viu a França, um aliado, mas que também já foi muito inimigo na questão desses territórios, de dominar a Europa indiretamente. Ele viu a França sendo moída pela Alemanha nazista. Moída, humilhada. E aí o que os ingleses fizeram? Entraram na guerra. Não, vamos entrar aí porque a gente tem que combater a Alemanha, porque a gente tem que dominar a Europa, a gente tem que dividir nossos territórios lá, né? Já detonaram a França, vamos entrar lá combater esses nazistas. Só que ele percebeu um pouco tarde demais que a máquina de guerra alemã era muito superior à Inglaterra, superior a qualquer outro país da Europa ali. Né? Então perceberam muito tarde que eles entraram do lado errado da guerra. Eles não tinham que ter peitado a Alemanha, tinham que ter ficado na ilha deles de boa. Só que eles se sentiram um pouco ameaçados. Né? A França sofreu na Alemanha, contra a Alemanha nazista, contra a máquina de guerra do Hitler, foi só uma questão de vingança pessoal. A França humilhou os alemães na Primeira Guerra e foi humilhada na Segunda Guerra como revanche. Só isso. A questão da Inglaterra, ela se sentiu ameaçada porque ela perdeu, né, alguns vassalos. Mas não dava para você bater de frente com a Alemanha, não na Europa. E eles foram lá na Europa questionar a Alemanha. E aí eles tomaram um couro na Europa. E eles tiveram que recuar para a Inglaterra, para sua ilha. E aí eles começaram a tomar um couro, ainda em casa. Né, bombardeados, cercados, sitiados, humilhados no campo de batalha. Desse confronto entre Inglaterra e Alemanha, mano, não sobrou nada para a Inglaterra. Apanharam muito, foram derretidos, detonados. A capital da Inglaterra foi devastada, mano, reduzida a pó. Então os caras estavam sem reação. Eles estavam esperando os alemães invadir, bater na cara de todo mundo e dominar a porra toda. E aí que entrou a malandragem do herói inglês. Todo mundo que estava se destacando entre os comandantes ingleses, né, viu que a Alemanha ia invadir e falou, mano, quer saber? Eu vou me jogar, vou pegar meu barquinho, pá, vou me jogar lá para os Estados Unidos, vou viajar lá para o meu esqueminha na Europa, em algum paísinho neutro lá, né, e deixa o povão se ferrar aí com os alemães. Mas o Winston Churchill não tinha muita opção. Eu falei, não, quer saber? Deixa aqui que eu se resolvo essa parada aí. Eu sou malandro, eu sou ligeiro. O que o Churchill fez? Né? Para a Alemanha invadir a Inglaterra, era muito dispendioso. Né? É uma questão de logística muito grande. Eles atacaram mais porque a Inglaterra quis entrar no meio da guerrinha da Europa lá e os alemães não gostaram, né? Que eles sabiam que eles eram superiores. E aí eles mostraram para os ingleses que eles não tinham mais lugar na velha Europa ali. Só que invadir é outra coisa, né? Ir lá, aportar, descer homens, dominar tudo e tal. E a ideia não era muito diferente disso, mas não tinha tempo. Porque tinham outros movimentos acontecendo ao mesmo tempo na guerra ali. A Alemanha estava lutando, né, na África, em outros países rebeldes da Europa, estava enfrentando algumas dificuldades na própria França, né, nos interiores lá. Então ele ficou meio preocupado de invadir a Inglaterra, e aí entrou o Churchill. Falou, não, Hitler, peraí, chega aí, mano, vamos trocar ideia. Não, vocês já ganharam a guerra, já era, já. Oh, essa Inglaterra aqui é sua, já. Não tem mais nada aqui, Hitler. Você vai vir invadir aqui, mano, vai gastar pra caralho e tal. Se preocupa aí com outras coisas, Hitler. Eu sou aliado com você. Então é o seguinte, Hitler, ó, eu, Churchill, representando o povo da Inglaterra, vou fazer um acordo com você. Né? Vou fazer um acordo de paz. Não é bem paz, é armistício. Não é armistício. Eu vou arregar pra Alemanha. Vou entregar a Inglaterra pra você. Você vem aqui, manda o seu interventor, um cara pra governar. E por enquanto eu vou tocando aqui em seu nome, beleza?
Tá tudo dominado, né? Só sobrou pó, o povo humilde aqui, né? Sofrendo. Então vai lá resolver esses problemas lá com o Stalin. Aí o Hitler pensou, Stalin, não tem problema com o Stalin. Aí o Churchill foi malandro. Falou, não, você tem problema com o Stalin, mano. Ó, o Stalin tá fazendo uns negócios lá, fica ligeiro. Porra, Hitler, eu, Churchill, tô adado com você, mano. Tô te representando aqui na Inglaterra, né? Porra, não vou dar mancada com você. Não quero perder a guerra de novo. Eu vou fechar com você. Eu não tenho condições de te ajudar em tropas. Mas também não vou te atacar mais. Também nem tinha condições, né? Mas também, ó, é o seguinte, né? Se precisar de alguma coisa, tamo aqui, mano. Tamo junto. É nóis, Hitler. Fechou, eu e você, beleza? E aí o Hitler, né, na sua arrogância lá, então vai tomar no cu com essa porra sair aí, vou me preocupar. E aí o que o Churchill fez? O Churchill me liga pro Stalin. Entra em contato com o Stalin e falou, Stalin, é o seguinte, mano, os caras vieram aqui, ó, detonaram a Europa, certo? Detonaram a Inglaterra e falou que o próximo é você. O Stalin até então estava meio que na segunda com o Hitler, mas também não tinha se movimentado. Aí o Stalin pensou, como assim sou eu? Pois é, mano, eu troquei ideia com o Hitler aqui, ele veio pra invadir a Inglaterra e tal, eu consegui segurar ele, dei uns tapas nele, ele fugiu, mas depois ele vai vir de novo aqui. Então é o seguinte, mano, pra gente se juntar aqui entre os aliados, porque os alemães vão dominar o mundo. Ó, é o seguinte, eu fiquei sabendo, né, que eu tô infiltrado lá nas bases da Alemanha lá, com o Hitler, tô amigão do cara, eu fiquei sabendo que ele vai te atacar, Stalin. Ele vai tomar a Rússia, cara. Ele vai tomar a Europa inteira, inclusive a parte do Ocidente também. A parte do Oriente, vai tomar a porra toda. E aí o Stalin falou, esse filho da puta do Hitler, eu sabia que ele tava armando alguma coisa. Veio comigo fazer, né, pacto de não agressão e agora tá armando tropas. Pois é, mano, fiquei sabendo que o cara vai colocar as tropas na fronteira e vai te arregaçar, Stalin. Stalin foi lá e movimentou suas tropas pra fronteira com a Alemanha, né, com o exército alemão, certo? E aí o que o Hitler fez? Porra, mano, o Stalin tá movimentando tropas, mas e o pacto de não agressão? O Churchill voltou a falar com o Hitler. Eu falei pra você que o Stalin vai estar armando contra você. Ah lá, ele movimentou um monte de gente. Se eu fosse você, eu ia lá bater de frente com os caras, mano. E aí o Hitler falou, não, valeu, Churchill. Foi lá e movimentou suas tropas pra bater de frente com as tropas do Stalin. Então ia ter guerra agora com o Stalin. Acabou o pacto de não agressão. Mesmo porque o Stalin se ligou que o Hitler estava se distanciando muito, tinha muitas tropas espalhadas pela Europa, começou a tomar alguns territórios ali que eles achavam que é povo russo e tal, né, vamos tomar aqui, ou depois troca ideia com o Hitler. O Hitler não gostou, viu as tropas e falou, agora é guerra, agora vai nós estar com as cabeças. O que o Churchill, na mente doentia dele, de digno, moral, ético, herói, honrado, fez? Ligou para os Estados Unidos. Ô, Roosevelt, é o seguinte, mano, a Europa aqui, mano, tá foda. Tá foda, os caras derreteram a gente. Pô, pátria-mãe, ô Estados Unidos. É nós, caralho. Fomos nós que criamos vocês, mano. Pô, dá uma força aqui, mano. A gente tá fudido. Aí o Roosevelt falou, não vou me entrar nessa porra não, mano. Que se liga, se cada um com seus B.O. aí, ó. Eu não vou sair daqui de casa pra guerrear ele. Não, mas é o seguinte, eu já falei com o Stalin. O Stalin vai abrir uma frente de batalha contra os alemães, né? Então vai dividir as forças do exército alemão. E aí o que vocês fazem? Vocês vêm aqui na Europa, vêm aqui pela Inglaterra, né? Vão atacar a Normandia, vêm pela África e tal, e começam a atacar o Hitler também, e aí faz duas frentes. Todos os generais que ameaçaram dominar o mundo, quando abriram seu exército em duas frentes, isso aí é um erro de estratégia clássico. Vai perder a guerra, vai perder a batalha. E aí o Roosevelt falou pra nós, aí já é um negoção. Pois é, mano, vem aqui, depois a gente divide o que sobrar entre os aliados. Né? Se vocês ganharem, pelo menos você mantém a ilha intacta aqui, e aí você pode dominar a Europa também, pode mandar na França, na Itália, na porra toda aí. Aí o Roosevelt pensou, não que na questão imperialista e os objetivos ocultos, eu acho que vale a pena dar uma passadinha na Europa lá, né? Principalmente se eu ver que o Hitler está enfraquecendo o seu exército, lidando com o Stalin. E aí os caras formaram uma aliança contra a Alemanha. Então, se você parar para pensar, quem organizou esse esquema aí foi o Churchill. Ele se fingiu, né, de arregado com o Hitler, de aliado, né, fomentou ali o esquema, né, conspirou para ter a guerra entre Stalin e Hitler, colocou os Estados Unidos na guerra para abrir uma segunda frente e aí consolidar a derrota da Alemanha na Europa e ficou de boa. Salvou a Inglaterra nessa daí, cara. Então, você percebeu que ele não tem nada de digno e honrado aí? Ele foi mentiroso o tempo todo, conspirador, não tem nada de ético. Não. Mas aí o cara que estava induzindo as pessoas na rádio falou isso, né? Que ele era o exemplo ideal da democracia. Um cara que age nas sombras, um cara que conspira, um cara que faz qualquer coisa em nome do seu objetivo, né? Que deixa suas reais intenções sempre ocultas. Esse é o tipo ideal de um exemplo moral e ético do político que o cara quer trazer aqui pro Brasil?